Seu cérebro te faz sofrer por coisas que nunca vão acontecer. E isso não é um defeito. É um mecanismo de sobrevivência tão antigo que salva sua vida antes mesmo de você perceber o perigo. Você está no canal N. Eu sou o Dr. DVD. E aqui a gente vai entendendo o que não entende sobre ciência, saúde, corpo e mente humana. Neste vídeo você vai descobrir por que a ansiedade não é uma falha do seu cérebro, mas um sistema de alarme evolutivo que está funcionando exatamente como foi projetado, só que no contexto errado. Você vai entender o que acontece no seu corpo quando a ansiedade dispara e por que para algumas pessoas esse alarme simplesmente nunca desliga. Mas antes, preciso te contar o que acontece no seu cérebro segundos antes de você começar a suar frio. São 3 da manhã. Você acorda com o coração acelerado, sem motivo aparente. A respiração fica rasa e a sua mente dispara uma lista de tudo que pode dar errado amanhã. No trabalho, na saúde, naquela conversa que você precisa ter. Você sabe, racionalmente, que está tudo bem, mas o seu corpo não acredita nisso. Ou é aquele momento no elevador, cheio de gente. De repente você sente que o ar está acabando. O peito aperta. Você tem certeza absoluta de que vai desmaiar e todo mundo vai ver. Mas ninguém percebe nada, porque por fora você parece normal. Mas o que você não sabe é que nesses momentos o seu cérebro não está falhando. Ele está fazendo exatamente o que evoluiu para fazer por centenas de milhares de anos. Te preparar para fugir de um predador. Só que o predador não existe. Hoje, 1 em cada 4 pessoas no mundo vai ter um transtorno de ansiedade em algum momento da vida. E se a gente incluir a ansiedade leve e ocasional, que afeta praticamente todo mundo, a gente está falando de uma epidemia silenciosa. Uma epidemia de alarmes falsos. A humanidade sempre teve medo. Isso não é novidade. Mas durante a maior parte da nossa história, o medo era pontual. Você via um leão. Seu corpo disparava. Você fugia ou lutava. E depois, relaxava. O problema é que o mundo moderno inventou um tipo de ameaça que o nosso cérebro nunca evoluiu para lidar. Ameaças abstratas, invisíveis e contínuas. Dívidas. Avaliações. Julgamento social. Incerteza sobre o futuro. E o seu cérebro, que foi calibrado para te proteger de predadores reais, agora trata uma reunião de trabalho como se fosse um tigre dente de sabre. E o pior, ele não consegue desligar o alarme, porque a ameaça nunca vai embora de verdade. Mas tem algo ainda mais perturbador acontecendo no seu corpo quando isso dispara. Isso acontece porque existe uma parte do seu cérebro chamada amígdala cerebral. Diferente daquela da garganta, ela é pequena, do tamanho de uma amêndoa, e fica bem no centro do cérebro. A função dela? Detectar ameaças. A amígdala funciona como um sensor hipersensível. Ela monitora tudo que você vê, ouve e sente. E quando ela detecta algo que pode ser perigoso, ela não perde tempo perguntando se você concorda. Ela simplesmente dispara. Em milissegundos, antes mesmo de você ter consciência do que está acontecendo, a amígdala aciona o eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenais. É como se alguém apertasse o botão vermelho de emergência do seu corpo. E aí começa uma cascata química. O hipotálamo libera CERH. Esse hormônio avisa a hipófise. Alerta máximo. A hipófise responde liberando ACTH no sangue. O ACTH viaja até as glândulas adrenais, que ficam em cima dos seus rins. E as adrenais fazem o que fazem melhor. Inundam seu corpo de cortisol e adrenalina. A adrenalina age rápido, seu coração acelera, suas pupilas dilatam. O sangue é redirecionado dos órgãos internos para os músculos. Sua respiração fica curta e rápida, porque você precisa de mais oxigênio para correr. O cortisol age mais devagar, mas dura mais. Ele libera glicose no sangue, te dando energia. E ele reduz funções não essenciais, digestão, libido, crescimento celular.
Tudo é sacrificado em nome da sobrevivência imediata. E enquanto isso acontece, o córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro, fica parcialmente desligado. Porque pensar logicamente é um luxo que você não tem quando está sendo perseguido. Só que você não está sendo perseguido. Você está só pensando em algo que te preocupa. E aqui está a parte mais perturbadora. A amígdala cerebral aprende. Se você passa por uma experiência traumática num lugar específico ou num tipo de situação, a amígdala grava isso. E da próxima vez que você encontrar algo parecido, mesmo que remotamente parecido, ela dispara de novo. Só por precaução. É por isso que a ansiedade pode parecer irracional. Você sabe que não há nada de errado, mas a amígdala discorda. E como ela age mais rápido que o pensamento consciente, o corpo reage antes de você ter chance de raciocinar. Pior, quanto mais vezes esse ciclo acontece, mais forte a conexão fica. A ansiedade reforça a ansiedade. Você fica ansioso por ficar ansioso. E o alarme dispara cada vez mais fácil. Você sabia? Quando você está ansioso, o seu intestino literalmente para de funcionar. A digestão é desligada, porque o corpo considera processar comida um desperdício de energia quando você deveria estar fugindo de um predador. É por isso que a ansiedade crônica está ligada a tantos problemas digestivos. Agora você pode estar pensando, se isso é tão problemático, por que a evolução não corrigiu? Porque durante 99% da história humana, esse sistema funcionava perfeitamente. Nossos ancestrais enfrentavam perigos reais, imediatos e esporádicos. Um barulho estranho na savana poderia ser um leão. Melhor ter um alarme sensível demais do que não ter alarme nenhum. Se você reagia exageradamente a 100 falsos alarmes, mas sobrevivia a um perigo real, você passava seus genes adiante. O problema é que vivemos em um mundo que o nosso cérebro não reconhece. As ameaças mudaram. Agora são crônicas, abstratas e sociais. E a amígdala não sabe a diferença entre eu posso perder meu emprego e eu posso ser comido por um predador. Os números são alarmantes. Transtornos de ansiedade são a condição de saúde mental mais comum do planeta. Afetam centenas de milhões de pessoas. No Brasil, somos frequentemente citados entre os países com maior prevalência de ansiedade. E a coisa piorou nas últimas décadas. Entre 1990 e 2019, a prevalência global aumentou muito. E a pandemia jogou mais gasolina nesse fogo. Mas aqui está o detalhe. Nem toda ansiedade é transtorno. Existe uma diferença enorme entre ansiedade normal, adaptativa, e ansiedade patológica. E dependendo de quem você pergunta, a ansiedade tem significados completamente diferentes. Para um neurocientista, é desregulação do eixo HPA. Para um psicólogo cognitivo, é um padrão de pensamento distorcido. Para um filósofo existencialista como Kierkegaard, ansiedade é a vertigem da liberdade. O peso de ter que escolher sem garantias. Algumas tradições espirituais veem a ansiedade como desconexão do presente, viver em um futuro que não existe. Outras veem como falta de confiança, e talvez todas estejam certas. Talvez a ansiedade seja tudo isso ao mesmo tempo. E se você já viveu isso, deixa um comentário contando. Porque você não está sozinho nessa. Mas aqui vai algo que quase ninguém te conta. A ansiedade não é sua inimiga. Eu sei, parece absurdo. Mas pensa comigo. Sem ansiedade, você seria incapaz de antecipar perigos. Você atravessaria a rua sem olhar. Não estudaria para provas. Não planejaria o futuro. A ansiedade, na dose certa, é o que te mantém vivo, focado, preparado. O problema não é ter ansiedade. É quando o sistema fica desregulado. Quando o volume do alarme está tão alto que ele dispara com qualquer coisa. Ou quando o alarme simplesmente nunca desliga. E tem mais. Tentar eliminar a ansiedade completamente pode piorar tudo. Porque o medo da ansiedade vira, ironicamente, mais combustível para a ansiedade. É como tentar não pensar em um urso polar. Quanto mais você tenta, mais pensa. E a ciência recente está mostrando algo fascinante. Você pode ter ansiedade crônica e, ao mesmo tempo, ter uma amígdala que não é mais sensível que o normal.
Como isso é possível? Porque em muitos casos, o problema não está na amígdala disparando demais. O problema está no córtex pré-frontal não conseguindo desligar o alarme. É como se o botão de emergência funcionasse bem, mas o botão de cancelar emergência estivesse quebrado. Estudos de neuroimagem sugerem que pessoas com ansiedade crônica podem ter conectividade reduzida entre o córtex pré-frontal e a amígdala. A parte racional do cérebro tenta avisar: "Ei, relaxa, não tem leão aqui." Mas a amígdala não escuta. E isso tem consequências. Ansiedade crônica não afeta só a mente. Ela aumenta risco cardiovascular, enfraquece o sistema imunológico e acelera o envelhecimento celular. Não é exagero dizer que ansiedade não tratada pode encurtar a sua vida. Então, voltando ao começo. Por que o seu cérebro te faz sofrer por coisas que nunca vão acontecer? Porque ele está tentando te proteger. Com ferramentas de 200 mil anos atrás, em um mundo que mudou completamente nos últimos 200 anos. A ansiedade não é um defeito de fábrica. É um sistema de segurança funcionando no contexto errado. E a solução não é desligar o sistema. É aprender a recalibrar o alarme. Terapias como a cognitivo-comportamental ajudam o córtex pré-frontal a recuperar o controle. Medicamentos podem ajustar a química cerebral. E práticas como mindfulness treinam você a não reagir automaticamente aos disparos da amígdala. Mas talvez a pergunta mais interessante não seja como eliminar a ansiedade, seja como viver bem com ela. Porque a verdade é que um certo nível de ansiedade faz parte de ser humano. De ter consciência. De se importar com o futuro. A questão é, você quer que a ansiedade seja um alarme ocasional que te mantenha atento? Ou um ruído de fundo constante que te impede de viver? Se você chegou até aqui, deixa nos comentários. Você já teve uma crise de ansiedade do nada? Como foi? E se você quiser que a gente explore mais sobre tratamentos ou tipos específicos de ansiedade, me conta. E já que você está aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana a gente mergulha em mais um mistério do corpo e da mente humana. Até a próxima. E lembre-se, o alarme pode disparar, mas você não precisa acreditar em tudo que ele diz. Vamos juntos, entendendo o que não entendemos.